tá? Não sei precisar bem quantos nesse momento, tá bom? Conversei com o Leonardo agora há pouco tempo, antes de entrar, tá? Eu quero só falar para vocês como aqui em Fortaleza o trânsito muda muito, então hoje eu me atrasei um pouquinho, mas eu peço desculpas, geralmente vai começar às 7h30 mesmo, tá? Hoje chovendo aqui em Fortaleza, teve muitos problemas no trânsito. E aí é porque eu me desloco da escola que eu trabalho para cá, né? Para começar a aula online aqui na minha casa, tá bom? Então, assim, o que é que vai ocorrer, né? A gente já sabe a banca, que é o ímpar, né? Então, o que é que a gente vai fazer, né? Há pouco tempo, aqui em Fortaleza, né? Eu trabalhei num curso presencial, eu trabalho num curso presencial aqui em Fortaleza, tá bom? E aí a gente trabalhou a banca ímpar, né? Ela não tem muitas provas, né? Nem de matemática e nem de raciocínio lógico, ela tem poucas provas, mas a gente, com essas poucas provas que se tem, a gente consegue fazer uma análise mais ou menos do que cai. Vamos esperar o edital sair, né? E aí eu já vou adiantar para vocês todos. Prestem bem atenção, tá? Eu vou adiantar para todos. Daniel, vai começar o curso, e aí o edital sai, e aí aquilo que você falou no curso não está no edital. Beleza, tranquilo. A gente aprendeu, né? A gente não deixa de aprender. E aí a gente refaz todo o processo novamente, e entrega para vocês o edital, sem problemas. Outra coisa, Daniel, saiu o edital e o que você falou está no edital. Então, pronto, a aula já está gravada, você assiste e a gente continua o curso normalmente, tá? Então, tem esses dois lados, né? Tem esses dois lados bem legais. Beleza? Ok, vamos lá. Deixa eu voltar, né? Eu estava falando para vocês. Então, se o edital sair, né? E a gente já tiver contemplado 1, 2 aulas, 3 aulas, e a gente notar que o edital e os assuntos que a gente já falou tá ok, a gente dá prosseguimento ao curso normalmente. O pessoal que vai entrando depois, né, no curso, que não é o caso de vocês, que vocês já estão aqui, né? Já tem as aulas lá gravadinhas, vai só tirando dúvidas e etc. Tudo bem? Essa é a primeira coisa que eu queria falar para todos. Não se preocupem. Se daqui a 3 semanas sair o edital, a gente vai bater o edital com as aulas e vai ver se bateu legal as aulas ou não. Se não tiver batido, a gente vai novamente. Tá bom? Segundo, o material. Tá? Hoje, pessoal, especificamente hoje, como é a primeira aula, né? A gente abriu a aula para todo mundo, né? A gente está fazendo um trabalho aqui, né? Para arrecadar alunos. Espero que vocês façam a matrícula, quem não tem a matrícula ainda, tá bom? Ó, nosso curso está aprovando muito, a gente já teve muitas aprovações aí no Crato agora, recentemente no último concurso. Então venham, tá? Venham para cá, estudem, acreditem, tá? E sobre o material, é o seguinte. Esse material que eu mandei para vocês hoje é só um material para a aula de hoje, tá? Eu vou tentar terminar o todinho, bonitinho, legal. Deixar prontinho para você. O que é que eu vou fazer? Esse fim de semana eu sento e faço o material do curso todo. Dessa vez, né, quem já trabalhou com a gente aqui, a gente entregava semanalmente. Dessa vez não. Dessa vez eu vou entregar o material todo logo, né? Um material legal. Daniel, e se por acaso o edital mudar? Bem, aí a gente muda o material também, tá? Não se preocupe não. Tudo a gente vai mudar aqui, a gente vai entregar para você. E o professor Leonardo, né, que trabalha com a gente aqui no IB também, né, que a gente faz essa casadinha, eu e ele aqui no Raciocínio Lógico, ele vai disponibilizar para vocês no grupo, tá, o material PDF dele, tá, do professor Leonardo, tá? E ele me explicou, Daniel, esse material é apenas para o pessoal ter apoio para fazer exercício, tal, etc. O material oficial vai ser o meu, tá bom? A gente já combinou, eu e ele, né, sobre isso, tá bom? E aí o professor Leonardo vai disponibilizar o material dele para vocês, tá bom? E aí esse material é um material de apoio, só um material de apoio. O material oficial vai ser o que eu vou construir e vou entregar para vocês na próxima aula. Aliás, eu vou entregar ele antes, tá? O pessoal do grupo vai colocar antes o material. Como é online, né? Então, vocês vão ter esse material antes para ter tempo, né? Para tirar uma ou, né, tirar a xerox, tá? Eu tenho o material para vocês. Tudo bem? Então, essas são as informações iniciais que a gente tem para começar a aula. Vamos combinar outras coisas. Eu tô vendo aqui, ó, 112 pessoas, tá? Hoje tem muita gente. Então, o que acontece, tá? Dúvidas, né? Vamos para a parte das dúvidas. Você tem dúvida? É um pouco receoso em falar em público e tal? Digita pra gente aqui, tá? Digita, que eu vou dando a aula aqui, dando uma olhadinha no chatzinho para ver se tem alguma dúvida. Você é um cara mais desenrolado, gosta de falar e tal? Podem falar, que eu tô escutando muito bem. Os meninos já falaram aqui, eu já escutei eles aqui, tá bom? Se eu não escutar, me dá um alôzinho aqui na mensagem que eu abro a oportunidade para você perguntar. Não
deixem as dúvidas passarem, tá bom? Não deixem elas passarem. Tá com dúvida? Vai lá, faz a perguntinha aqui no chat, no chatzinho, ou liga o microfone e faz a pergunta ao vivo pra gente, tá bom? Garanto a você que a sua pergunta é importante. Qualquer pergunta é importante, né? Nem que seja uma dúvida simples, muito simples. Às vezes é uma dúvida de muitas pessoas e elas não estão com coragem de falar ou não querem falar, ok? Último ponto para a gente começar a aula. A aula online, ela é cansativa, ela é, o professor, muito mais, né? Eu tenho que estar aqui falando. Quando é aula presencial, a gente para um pouquinho, brinca, né? Conversa um pouquinho ali, né? Fala um pouquinho da vida, né? Tal, fofoca um pouquinho, tal, legal. Mas aqui não, aqui é bum, 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 né? Muito centrado. Ela é cansativa, tá? Então, prepara aquele cafezinho, aquela águazinha, deixa do lado aí, tá bom? A gente vai numa sequência bem legal e tal, bem bacana. Hoje, né? Hoje eu preparei um material que vai ter muitos exemplos, eu trabalho com muitos exemplos, vou trabalhar muito exemplo, e aí você já fica pronto para fazer os exercícios, tá bom? E lá no finalzinho, eu vou passar aqui meu slide bem rapidinho, tá? Só um instante, tá? Vou mostrar para vocês. Ah, todo mundo tá vendo a tela? Vamos lá. Lá no finalzinho, eu botei assim, ó, bem aqui, ó, questões, tá? A partir de uma página aí vai ter questões, tá ok? E lá no final, ó, gabaritozinho, eu deixei só 5 questões dessa vez, tá? Essas 5 quem vai fazer é vocês, tá bom? Eu vou deixar vocês bem exemplificado hoje para vocês tentarem fazer as 5 questões. Na próxima aula, se tiver alguma dúvida de uma ou outra questão, a gente faz. Tá aqui, ó. Primeira questão, tá bom? Depois vocês vão ver segunda questão, terceira questão. Está lá no finalzinho, tá? Eu fiz um PDFzinho para vocês e aí tá aí o material, tá ok? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Quer reclamar do professor? E aí? Façam as perguntas, está aberto enquanto o pessoal vai entrando aí? Mas se tiver tudo ok, eu começo a aula, tá? Então vamos lá, vamos começar, tá bom? Bem, pessoal, vamos lá, vamos para o tema de hoje. Vou fechar o chatzinho aqui, tá ok? Fiquem à vontade nas perguntas. Ó, vamos só ter um pouquinho de paciência nas perguntas, porque às vezes um fala, aí o outro quer falar por cima, aí fica aquela confusão. Vamos dar oportunidades, tá bom? Olha bem, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lógica proposicional ou sentencial, né? O básico, tá bom? A gente vai falar sobre alguns conectivos, tal, né? Quem já tem uma certa habilidade com esse assunto, né? Segura aí que eu vou tentar, né, fazer o melhor possível para que vocês tenham mais informações sobre isso. A banca ímpar, né? Ela é uma banca que geralmente aqui em Fortaleza produz alguns concursos, né? Como, por exemplo, guarda municipal, alguns concursos de professores da prefeitura, né? Então, assim, os cursos que ela tem mais habilidade com isso, né? O último concurso que eu participei do ímpar foi ano passado, exatamente, né? A Prefeitura de Fortaleza teve aqui uma seleção para professores, né? E a banca foi ímpar, né? A prova foi bem legal, foi tranquila, né? Teve uma questão meio assim, né? Duvidosa. Nós, professores aqui de Fortaleza dos cursos, trabalhamos em cima da questão, né? Fomos em cima, né? Mas decidimos não abrir, né, nenhuma reclamação sobre a questão, né? A gente não fez nenhuma reclamação. Tinha até alguns alunos aqui de Juazeiro, né, que vieram para cá, para Fortaleza. Eu conheço alguns alunos aí de Juazeiro, eu trabalhei alguns anos em Juazeiro, né? Alguns alunos vieram fazer esse concurso, né? Acho que moram aqui, ou têm família aqui, ou moram aqui e têm familiares de Juazeiro, né, ainda. E alguns fizeram, até conversaram comigo, ô, professor, tudo bem? Lá do IB e tal, né? Conversaram comigo presencialmente. E assim, o IMPA, ele tem, quando se trata de lógica proporcional, que é o assunto de hoje, é uma questão bem simples. É regra pura, né? Você vai lá, lê a questão, aplica a regra e tranquilamente. Sem problemas, tá? A gente vai ver que é sem problemas quando se trata disso. Mas olha bem, o que é uma proposição? Essa foi a deixa que eu comecei para começar a aula, né? Para começar do zero. Ó. O que é uma proposição? Eu vou relatar um texto para vocês, né, que é um texto de questão de prova, e perguntava se era certo ou errado. Ele dizia assim, ó, proposição é uma sentença declarativa. Tá? Eu vou falar devagar, porque na gravação, aí vocês anotam em casa depois. Mas eu vou escrever algumas coisas aqui. Vamos lá. Proposição, ela é uma sentença declarativa com sentido completo, podendo ser afirmativo ou negativa, onde nós devemos ter
um único valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Essa é a definição padrão de proposição ou sentença. Tudo bem? Eu vou escrever os principais pontos, né, que eu relatei para vocês. Vamos lá. Para ser uma proposição, primeiro, ela tem que ser o quê? Deixa eu anotar aqui para vocês. Ó. Primeiro, ela tem que ser uma sentença. Vou devagarzinho. Ó. Ela tem que ser uma sentença. Olha bem, ó, declarativa. Esse aqui é o primeiro ponto, né, para que ela possa ser uma, o quê? Uma proposição. 2, ela pode ser afirmativa ou negativa, isso é irrelevante, né? Ou seja, ela pode ter uma frase afirmativa ou uma frase negativa, mas o que é interessante, ela tem que ter sentido completo. Esse é o segundo ponto aqui, ó. Sentido completo. Opa, eu esqueci outra coisa de informar a vocês. Assim que terminar essa aula, assim que terminar, eu salvo o slide, mando para os meninos do IB, os meninos do IB, pum, colocam no grupo. Tudo bem? Então, vamos tentar ficar mais concentrado aqui e copiar menos. Tentar copiar só aquilo que eu acho que é mais importante. Tá bom? Aline Silva, não. Tá? Por isso, Aline, que eu estou esperando o edital. Tudo bem? Ela não cobra só raciocínio, não. Por exemplo, na prova daqui da prefeitura, ela cobrou essa lógica que a gente está trabalhando aqui, ela cobrou sequências, né? PA, né? Sequências lógicas com números, figuras, tal, etc. Deixa eu lembrar aqui, Aline, qual foi o outro tema. Lembro já, Aline, tá? O outro tema e falo para você, mas não só raciocínio lógico, tá bom? Ok? Vamos lá. Sentença declarativa, sentido completo e atenção, ó. Ela só pode ter, olha bem, ó, um único, atenção, ó, um único valor lógico, tá bom? O que é esse valor lógico? Ou seja, ou a gente vai falar que essa sentença ela é verdadeira, ou a gente vai dizer que essa sequência é falsa, tudo bem? Mas a gente só pode afirmar que ela ou é verdade ou é falsa, tá? A gente não pode deixar de afirmar isso. Olha bem, ó, fui bem claro aqui, ó. Único valor verdadeiro ou falso. Então, esses 3 pontos definem o que é uma sentença ou lógica sentencial. Daniel, esse sentido completo, dá uma explicada melhor aí. Olha bem, vou lembrar de uma frase que a gente fala muito aqui no Ceará, né? Vá ali, né? A gente chama a pessoa, ei, fulano, vem cá, vai ali. Né? Qual é a primeira pergunta que a pessoa faz né, para você? Ali aonde? Né? Então, quando você diz assim, ó, vá ali, a gente falou uma sentença, tudo bem? Que tem sentido incompleto. Porque a pessoa está com dúvida, né? A proposição ou a sentença, ela vai te dar uma sentença que vai ter uma ideia completa. Eu vou chegar para você e dizer assim, ó, fulano, vai lá na casa do Marcelino, observa, ó, agora eu defini para você uma sentença completa. Você entendeu aquilo que eu estava querendo te proporcionar. Um exemplo de proposição que cai em prova, por exemplo. Ele vai dizer assim, ó, Samuel, atenção, ó, Samuel é um aluno aplicado. Pronto, né? Aqui, ó, essa frase é uma proposição, né? Aí, pessoal, você pega vários livros, né? Vamos pegar vários livros de raciocínio lógico. Eu tenho vários aqui do meu lado, aqui na minha gavetinha aqui eu tenho vários, né? Aí um traz uma ideia, outro traz outra, né? Quando fala-se de sentido completo, vamos entrar um pouquinho na língua portuguesa, só um pouquinho lá, só para explicar isso, depois a gente sai novamente. Ter sentido completo no raciocínio lógico é você ter uma frase estruturada com o quê? Sujeito, ação e predicado, né? A gente sabe que essa ação é proporcionada pelo verbo, né? Então, ter um sentido completo é isso, né? É você ter um sujeito definido, é você ter o quê? É você ter um verbo, que é uma ação, é você ter um predicado. Vamos lá, saímos da língua portuguesa e voltamos para o raciocínio lógico, né? A gente não pode entrelaçar muito esses campos, não, que acaba dando confusão. Então tá aqui, ó, Samuel é um aluno aplicado. Ela é declarativa, eu estou declarando que o Samuel é um aluno aplicado. Ela tem sentido completo, né? O receptor dessa mensagem entendeu que o Samuel é um aluno aplicado.
E eu posso dizer, dependendo de quem é esse Samuel, se ele é ou não um aluno aplicado. Tudo bem? Então, essa é uma proposição. Pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Olha, eu não gosto de dar aula para alunos surdos e mudos, senão vou já começar a fazer o jogo dos sinais aqui. Respondam, viu? Sim, professor. Tá, beleza, legal. Tá bom? Bora interagir, vamos interagir. A aula é online, mas vamos interagir. Não vamos me sentir sozinho aqui. Aí eu vou encerrar a aula já já. Tudo bem? Vamos lá. É isso aí, é isso aí. Beleza. Aline Silva, como saber se é verdade ou falsa? Segura só um pouquinho, Aline, tá? Já já a gente vai chegar a isso aí. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, Aline, tá bom? Eu vou dizer uma coisa logo para começar. Aqui, Aline, tá? Aqui, né? Vamos dizer uma coisa. Lá na prova, ele vai dizer assim, ó, presta atenção. Olha bem, Aline, para você entender, tá? Ele vai dizer assim, ó. Ele vai dizer assim, Brasil é a capital dos Estados Unidos. É uma proposição verdadeira. Olha bem, presta atenção, Aline, tá? Brasil é a capital dos Estados Unidos. É uma proposição verdadeira. Se na prova ele está dizendo que o Brasil é capital dos Estados Unidos é verdade, então você vai dizer que é verdade. Tudo bem? Ok? Então, segura aí, certo? Segura aí que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. O que é interessante a gente fazer nesse momento? Saber o que não é uma proposição. É muito importante para a gente fazer essa ideia aí. Isso, Aline, mesmo que não seja. Se ele está afirmando que é verdade, você vai dizer que é verdade. Certo? Legal? Vamos lá. Olha bem, pessoal, vamos para cá. Sim, a gente falou que era uma proposição. Mas se ele disser assim, ó, o que não é proposição? Vamos lá. O que não é proposição. Bem, é simples, né? Olha bem, não é proposição o quê? Se eu digo para você que para ser proposição tem que ser uma sentença declarativa, então, quem é que não pode ser uma proposição? As frases interrogativas, né? Uma frase interrogativa, ela não é uma proposição, é o primeiro ponto, né? As frases exclamativas, elas também não podem ser proposições. Né? As frases, vai, diz mais uma para mim aí. Aquela que impôs um desejo, uma ordem, como é o nome? Quem lembra? Lá do português, né? Aquela frase lá que impõe uma ordem, assim, ó, faça a sua tarefa. E aí, quem é essa frase? Quem lembra? Faço isso agora. Muito bem, Karen. Muito bem, Kellyanne. As frases, desculpa, as frases imperativas, né? Elas também não são proposições. Ok? Vamos dizer assim, basicamente, essas três são as mais importantes. Interrogativa, exclamativa e imperativa. Obrigado, meninos. Obrigado, Daniel. Obrigado, Marlete. Tá bom? Essas não são. É claro, é fácil. É só você lembrar, tem que ser declarativa. Agora, preste atenção. Existe um caso, né, que a gente chama assim, ó. Existe um caso que são as... Vou escrever aqui, ó. Sentenças. Olha bem, ó. São as sentenças abertas. Calma, calma. Vamos lá. Isso, os paradoxos, professor Antônio. Muito bem, muito bem. O que aconteceu? Não entendi aqui, só um instante, viu? Beleza. Vamos lá. Atenção. Só teve um problema na tela aqui. Vamos lá. Professor Antônio, tranquilo, beleza, viu, professor? Tudo tranquilo. As paradoxos também e as sentenças abertas, tá? O que são sentenças abertas? Deixa eu botar lá para cima. Lá em cima eu coloquei assim, ó, lógica proposicional ou sentencial. E você pode falar assim, ó, lógica proposicional ou sentença fechada. Tá bom? Então, essas características que eu escrevi aqui, ó. Vamos lá. Essas características que eu escrevi aqui, ó, 1, 2 e 3, elas são das sentenças fechadas, tá bom? Ou proposições, tá? E o que é uma sentença aberta?
A gente subdivide em dois casos. Vamos para os dois casos. Eu vou escrever uma frase e depois eu explico por que ela é uma sentença aberta. Imagina só, se eu chegar para você e falar assim, ele é o advogado, eu vou abreviar aqui, tá, pessoal? ADV, tá? O advogado da vítima. Ele é o advogado da vítima. Tá bom? Se eu chego para você e falo essa frase, ele é o advogado da vítima. Vocês vão olhar para mim, vão entender que tem um advogado, vão entender que tem uma vítima, mas eu acho que vocês vão fazer uma pergunta para mim. Qual é? Diz aí para mim. Se eu chegar para você agora e falar assim, ele é o advogado da vítima. Ele, não? Ele quem? Né? Eu poderia dizer assim, ele é o advogado da Maria. Pronto, para tirar a vítima, né? Aí vocês iam perguntar assim, ele quem? Tudo bem? Quem foi que falou, por favor? Dilene, olha aqui, ele é o advogado da Maria. Aí você vai perguntar quem? Ele quem? Observa, pessoal, que eu não consigo identificar quem é o sujeito nessa verdade, né? Pode ter um sentido aí oculto, como a Lidiana falou. Logo, pessoal, ele foge o sentido completo, né? Eu não consigo, né? Apesar de ter uma sentença declarativa, ela tem um sentido até completo, a frase. Mas eu pergunto para você, eu posso dizer que isso é verdade? Não. Eu posso dizer que isso é falso? Não. Por que eu não posso dizer? Porque eu não sei quem é. Logo, eu não consigo definir se a frase é verdadeira ou se a frase é falsa. Logo, ela é uma sentença aberta. Tudo bem? E assim, geralmente, quando vem com esses pronomes aí, a gente fala que ela é um sentido aberto. Ele, né? Aquele rapaz namorava a Maria. Aquele quem? Tá bom? Então, é uma sentença aberta. Ok? O outro tipo de sentença aberta, que eu vou escrever bem aqui, 2. Tá? 2 é quando você tem uma variável, atenção, é quando você tem uma variável matemática, tá? Quando você tem uma variável matemática, ok? Ela também será uma sentença aberta. Por exemplo, se eu chegar para você e disser, x mais 2 é igual a 5, tá? Pessoal, se a gente escrever essas palavras, x igual a 2 é igual a 5. A gente escrever essa frase com palavras, né? Que ela ia dizer, né? Ela tem sentido completo. Tem, porque eu tô falando, x mais 2 é igual a 5. Ela tem sentido completo. É declarativo, declarando que x mais 2 é igual a 5. Qual o problema dela? É que eu não posso afirmar que ela é o quê? Verdadeira ou falsa. Por quê? Vamos pensar. Se eu colocar x igual a 3, aí ela é o quê? Verdadeira. Mas se eu colocar um x diferente de 3, ela é falsa. Então, eu não posso ter uma sentença que deixa a dúvida. Ora é verdade, ora é falso. Lembrando que o terceiro ponto é um único valor para x. É como a Cleane falou, quem é o x. Né? Então, como eu não consigo definir quem é esse cara aqui, ela é uma sentença aberta. Aí eu vou voltar para a Aline. A Aline perguntou assim, professor, como é que eu vou saber se ela é verdadeira ou falsa? Eu já vi uma prova que ele fez o seguinte, presta atenção. Atenção, Daniel, Daniel é professor de matemática. Sentença 1, beleza? Sentença 2, né? 2 mais 2 é igual a 5. Sentença 3, ele é cobrador da empresa. Ele é cobrador da empresa. Aí ele perguntava assim, dessas proposições, aliás, dessas afirmações, quem são proposições? E aí, o que é que vocês acham? Dessas três aí, 1, 2 e 3, quem são proposições? A Cleane falou que é a 1. Só a 1, Cleane? A 1 é proposição? Não, a 1 é proposição. Sentido completo, Daniel é professor de matemática.
Se for eu, o professor Daniel aqui, isso é verdadeiro. Mas se for outro Daniel, também não importa, é falso. Né? Vamos lá. Então, a 1 aqui, ó, é uma proposição. 2 é uma proposição, mas é uma proposição. Lembra, ó, ela tem que ter um único valor lógico, que pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, isso também é. Agora, a 3 é proposição, porque ela é o quê? Ela é uma sentença aberta, né? Porque eu não consigo definir para a gente quem é esse cara aqui, ó, né? Logo, isso é o quê? Isso é uma sentença, o quê? Aberta. Tá bom? Sentença aberta. Tudo bem? Pessoal, fechei meu primeiro quadro. Meu primeiro quadro é esse daí, tá bom? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Alguém pode falar no microfone para mim, por favor? Ok, pessoal. Beleza, vamos lá. Vamos continuar, tá bom? Vamos andando, vamos andando. Vamos lá. É isso aí, ó. Vamos participar da aula, que aí eu me sinto que eu tô, né? Tô bem, assim, todo mundo olhando para mim, assistindo a aula, né? Ficar sozinho aqui dando aula é ruim. Presencialmente é muito melhor, tá bom? Eu acho uma coisa interessante aqui no IB, né? Pessoal, no IB vocês vão ter um bom material, né? Vocês vão ter um bom material, tá? A Karen falou, pode abaixar. Enquanto não tiver número, tá ótimo. Muito bom, cara, muito bom. Bom? E as aulas ficam gravadas disponíveis para vocês. Isso é muito legal. Ó, depois, tá? Depois, quem tiver um pouquinho de dúvida aí, né? Pega a aula devagarzinho, vai parando, faz algumas anotações, tá bom? Vai pegar a ideia bem legal, certo? Vamos lá. Nosso próximo tópico, né? Depois de passar por isso, tá bom? Ok? Vamos lá. Depois do tópico, a gente vai ver o que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta. Aqui eu vou parar um pouquinho, certo? Para a gente começar a bater um papo aqui antes de começar isso, tá bom? As proposições simples são bem tranquilas, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo e tal, né? Vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Quando se fala de proposição composta, o nome já vem, ó, composta. Eu posso dizer que uma proposição composta, ela é formada por duas, olha bem, ó, por duas ou mais proposições simples, tá? Quando eu juntar duas proposições simples ou mais de duas, ela vira uma composta. A gente vai ver que nas proposições compostas, algumas palavras identificam que ela é proposta, tá? Mas o que eu quero ressaltar mesmo nesse momento são os chamados disfarces, né? A gente vai ver que algumas frases, alguns conectivos, desculpa, tá? Eles têm alguns disfarces. Por exemplo, na próxima sexta-feira, a gente vai trabalhar só condicional, né? O curso aqui é bem diferente do tradicional, né? No tradicional, quem já estudou raciocínio lógico, né? Sabe que a gente faz isso, né? Tabelas, tal. Eu não. Eu faço uma aula só de condicional. Só para vocês terem uma ideia, com uma condicional, que é um tipo de proposição composta, ela é tão rica em informações que eu proporciono uma aula completa para vocês. Quem faltar a aula próxima semana vai perder a aula principal de lógica profissional. Quem tem uma experiência maior em lógica profissional sabe disso, né? Que a condicional é o grande charme dos concursos. Então, assim, vocês vão ver que algumas frases têm uns disfarces. E eu vou preparar isso para vocês. Até porque, na última prova aqui, para professor da banca ímpar, ela colocou uma questão que tinha alguns disfarces lá. Aí eu, opa, pera ainda, né? Lá para o pessoal do IB, como vai ser ímpar, vou mostrar para eles esses detalhezinhos aí. Tudo bem? Então fica aguardando aí. Vamos lá. O que é uma proposição simples? Né? Eu li muito sobre isso. Né? Eu li muito sobre isso. O raciocínio lógico, ele tem uma parte na filosofia, né? O pessoal que faz filosofia, já perguntei a alguns amigos meus aqui, professores de filosofia, né? Lá nas disciplinas lá, eles estudam um pouquinho, né? Aristóteles, tal, né? Aquela história lá, eles estudam lá as proposições, as sentenças, né? As falácias, né? E outros assuntos da filosofia, né? E aí, lá, eu consegui um livro, né? Um amigo me emprestou um livro, porque há muita dúvida nessa questão da definição de proposição simples e composta. E aí ele falou para mim, Daniel, lê essas páginas aqui para ver se clareia mais essa ideia. E tem um professor que eu gosto muito, né? Até conheci pessoalmente, que é o Bruno Vilar, né? Tem até o livro dele aqui. E o Bruno é dessa minha mesma concepção, né?
ele descreveu no livro dele exatamente mais ou menos aquilo que eu estava pesquisando, né? Que é o seguinte: você vai definir uma proposição simples ou composta não pela quantidade de verbos. Não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Eu vou até escrever uma frase aqui daqui a pouco, que eu vou provar para vocês que não é a quantidade de verbos que vai dizer que uma proposição é simples ou composta. Para você definir o que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta, você vai ver quantas ideias a questão está te fornecendo. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, olha bem, eu falo assim, ó, Daniel vai à praia amanhã. Ó, Daniel vai à praia amanhã. Pessoal, essa frase gerou para vocês uma única ideia. Qual é a ideia de amanhã? Ir à praia. Só vou fazer uma coisa. Só vou produzir uma ação. Daniel vai à praia. Agora, olha bem. Olha para cá agora. Se amanhã não chover, vírgula, então Daniel vai à praia. Nesse caso, nós temos duas ideias, dois momentos na questão, né? Qual é o primeiro momento? Se não chover, né? E qual é o segundo momento? Daniel vai à praia. Tem duas ideias sendo, vamos dizer assim, relacionadas numa mesma frase, né? Proposição composta. Tudo bem? Então, toma muito cuidado com essa questão aí. Já vi alguns professores, né? Professores mais novos, mais experientes. Não que os caras estão errando, eles têm uma ideia, né? Alguns livros trazem isso, né? Mas isso já está ultrapassado, vamos dizer assim. Tudo bem? Isso já está um pouco ultrapassado. Então, vamos lá. Quando é que vai ser uma proposição simples? Quando gerar para mim um único pensamento, uma única ideia. Vou colocar aqui, ó, né? Vai ser uma proposição simples quando ela tiver um único pensamento, né? Vou colocar só assim, simplesmente, ó. Um único pensamento. Por exemplo, vamos lá. As proposições simples, né? Vou colocar aqui, ó, um único pensamento, uma única ideia, tá bom? Uma única ação, vamos dizer assim, né? Vamos lá. Olha bem, ó. Vou colocar uma frase aqui, bem simples, né? E as proposições simples, escuta bem que isso é importante, tá? As proposições simples, elas são representadas por letras minúsculas. A gente vai dizer assim, ó. A proposição Pzinho, tá bom? Ela vai ser o seguinte, ó. IB é, né, um curso da região do Cariri. Ó. IB é um curso da região do Cariri. Pronto. É uma proposição simples. Está dizendo o quê? Que o IB é do Cariri. Uma única ideia, um único pensamento. Tudo bem? Observa, ó. Olha a próxima frase que eu vou escrever, ó. Que, vamos lá. Acredito, atenção, ó. Acredito que estou certo. Acredito que estou certo. Vou abrir o chatzinho aqui e vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Pessoal, quantos verbos tem nessa frase? E aí? Quantos verbos tem essa frase? 2, né? A Kênia falou que tem 2, né? Deixa eu só, eu vou só apagar aqui e vou escrever um pouquinho mais acima, tá? Só um pouquinho para ganhar espaço aqui, tá bom? Observa, ó, representei por uma letra minúscula Q, né? E escrevi, ó, acredito, atenção, ó, acredito que estou certo. Né? Eu estou olhando aqui e estou vendo que todo mundo colocou 2. Valeu, né? Agora eu pergunto para vocês, né? Ó, acredito que estou certo. Pessoal, essa frase, ela é uma proposição simples ou uma proposição composta? E aí? Todo mundo está falando simples. Ela é simples, pessoal. Não é a quantidade de verbos que vai propor que ela é composta, tá? Ó, essa frase, qual é o sentido final dela? Uma pessoa falou, acredito que estou certo. Ou seja, essa pessoa acredita em algo. Uma informação apenas. Ó, eu acredito que está certo. É isso. O que é uma proposição composta? Vamos lá, o que é uma proposição composta? Uma proposição composta, pessoal, é aquela que tem
dois ou o quê? Ou mais proposições simples. Ela é formada por conectivos. Vamos lá. Ela é formada por conectivos. Quem são os principais conectivos? Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui o chatzinho de vocês aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, conectivos. Quem são os principais conectivos? Olha para cá, ó. Quem são os principais conectivos? O i, atenção, o i, o ou, o se então, que para mim são os três mais importantes, tá? Pessoal, deu internet, mas voltou. Tá? Eu estava falando o seguinte, para ser uma proposição composta, tá bom? Eu tenho que ter duas ou mais proposições simples, né? E tem que ter a presença dos conectivos. E, ou, se, então, se somente se, ou, beleza? Tem que ter a presença desses conectivos. Por exemplo, lembra que há pouco tempo eu falei uma frase, foi assim, ó. Se não chover, deixa eu colocar aqui, ó. Se não chover, ó, se não chover amanhã, vírgula, então irei à praia. Observa, ó, aqui, pessoal, eu tenho uma proposição que composta, tá bom? Observa, ó, a presença do conectivo, tá? Ó, a presença do conectivo. Deixa eu marcar o conectivo aqui, ó, de caneta preta. Tá aqui, ó. Se, então, tá bom? E aí, o que mais? Eu tenho duas proposições simples. Olha a minha primeira proposição simples. Não chover amanhã, né? Lembrando que uma proposição simples é representada por uma letra minúscula. Nesse caso, eu vou dizer que não chover amanhã é representado pela letra P, tudo bem? E observa, ó, irei à praia será a segunda proposição simples, que é aqui, tudo bem? Então, aqui, ó, tem duas proposições simples formando uma proposição composta. Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Vamos lá? Vamos sair não, vamos retornar, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até agora nessa parte aí de simples ou composta? Tudo tranquilo? Legal. Vou fazer aqui, ó, uma observação bem rápida, tá? Bem rápida aqui. Bom? Daniel, como é que seria a negação de uma proposição simples? Bem aqui, ó, vou abrir aqui uma seta, né? Aí eu vou fazer assim uma seta bem legal aqui para vocês depois em casa olharem, tá? Okay? Isso aqui é importante. Vou colocar assim, ó. Importante. Ó, vou colocar assim, ó. Importante. Tá bom? Que é o quê, ó? Que é a negação. Vou escrever aqui, ó. A negação da proposição simples. Quando eu escrever PS, tá? Eu vou escrever proposição simples, tá bom? Como é que se nega uma proposição simples? Pode falar, Raquel. Levantou a mão, pode falar. Não? Então bora, vamos embora, tá? Se você estiver falando no microfone, não escutei, tá bom? Vamos lá, presta atenção. Negação da proposição simples. Por exemplo, olha para cá, ó. Olha essa frase aqui, ó, que é a frase P. Tá vendo aqui a frase P aqui, ó? Olha bem. IB é um curso da região do Cariri, representado pela letra Pzinho. Quando eu vou indicar para a pessoa que eu vou negar a frase, aí eu faço o seguinte, olha bem, ó. Eu escrevo o tio de não, antes da letra, não P. Isso significa, você lê, não P. Ou seja, eu estou dizendo para a pessoa que eu vou negar a frase. Tudo bem?
E a frase deve ser negada onde? Na ação, no verbo, no primeiro verbo. Olha bem, ó. IB é um curso da região do Cariri. Como é que seria a negação dessa frase? Vamos lá, ó. IB, aqui, ó, IB. Aí eu coloco, ó, não, atenção, ó, não. Vamos lá, ó. Aí continua, ó, não é um curso, atenção, ó, da região do Cariri. Vou abreviar, ó, da região do Cariri. Tudo bem? Então, olha bem, ó, vamos lá. Para negar a frase, para negar, eu vou indicar para a pessoa que eu vou escrever a negação dela. Tá bom? Ó, IB é uma região do Cariri, representado pela letra P. Quando eu vou dizer para a pessoa que eu vou negar ela, tornar ela negativa, tá bom? Aí eu faço o quê? Escrevo um tio na frente, ó, não P. Atenção, pode ser o tio ou, atenção, ó, ou a cantoneira. O que é a cantoneira? É esse símbolo aqui, ó. Ele parece um L deitado, né? Pode ser esse ou esse. Tudo bem? Aline, eu estou indicando que eu vou negar a frase. O que é negar uma frase? É tornar ela verdadeira ou falsa. Por exemplo, se eu disser para você que IB é um curso da região do Cariri, é uma frase verdadeira, como é que eu torno essa frase falsa? Eu nego ela. Como é a negação? IB não é um curso da região do Cariri. Tudo bem? Fiz a negação da frase. Vamos lá. Só tem essa forma de negar a frase? Não. Existe uma outra forma que é assim, ó. Para você negar a frase, você pode escrever a seguinte palavra, ó. Não é verdade. Atenção, ó. Não é verdade que... Você escreve tudo isso aí, ó, de azul, tá? Não é verdade que... Aí logo depois vem quem, ó? O IB. Não é verdade que IB é um curso da região do Cariri. Tudo bem? Atenção, eu posso colocar, atenção, ó, eu posso colocar o não antes do verbo, tá bom? Eu posso colocar o não antes do verbo, ou eu posso escrever toda essa frase aqui para negar uma frase. Tudo bem? Tudo tranquilo aí na negação da proposição simples? Alguma dúvida? Não é isso aí, não. Espera só um pouquinho, tá? Deixa eu sair aqui um pouquinho. É bem rápido, tá? Eu vou abrir aqui um slide. Eu vou abrir aqui meu slide. Só um instantinho, tá? Eu vou só abrir um slide novo aqui para explicar isso para vocês melhor. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, duplicar o slide, tá? Vou tirar isso aqui tudo. Vamos lá. Só um instante, tá? Pronto. Abri aqui um slide branco para a gente, tá? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui, ó. Vamos lá. Olha bem. Vamos supor que lá na prova ele pediu para você negar uma frase, certo? A frase é essa, ó. Vou colocar uma frase bem simples, tá? Vou colocar assim, ó. Daniel é estudante, desculpa, errei aqui, estudante de informática. Vou colocar só info, tá? Ok? Vou escrever a primeira frase, essa aqui, ó. Exemplo 1. Vou escrever outra frase, exemplo 2. Ó, vou escrever que Estados Unidos não é um país latino. Tá bom? Essa frase aqui, eu vou chamar ela de Pzinho. Tá bom? Essa frase aqui, eu vou chamar ela de Rzinho. Ok? Vamos analisar. A frase P é uma frase afirmativa. Daniel... Desculpem. Daniel é estudante de informática. Ok? É uma frase afirmativa. A segunda frase é uma frase negativa. Estados Unidos não é um país latino.
Meninos, presta atenção. Eu vou considerar que as duas frases são verdadeiras. Aí a questão está pedindo para você negar as frases. Vamos negar a primeira frase. Para negar, eu escrevo não P. É só um símbolo indicando que você vai fazer isso. Ora, pessoal, se ela é uma frase afirmativa, quando eu negar, ela vai virar uma frase o quê? Negativa. Então, como é que é a negação? Daniel. Daniel. O quê? Não é. Atenção, ó, não é estudante de informática. Pronto. Neguei a frase. Tudo bem? Só isso. Ela era uma frase afirmativa e agora virou uma frase o quê? Negativa. Só isso. Né? Negar é trocar o valor lógico. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se aqui em cima, ó, se aqui em cima a frase fosse verdadeira, aqui embaixo a frase seria o quê? Falsa. Atenção. Negar é trocar o valor lógico. Agora, presta atenção, todo mundo aqui, ó. Se a frase de cima, for falsa, quando eu negar, a frase de baixo vai ser o quê? Verdadeira. Sempre o contrário. Alguém levantou a mão. Pode falar. A questão vai te dizer para você, ó, eu quero que você negue isso para mim. Beleza? Lívia Carneiro, pode perguntar, Lívia. Tudo bem, Lívia? Ah, beleza. Beleza, legal. Beleza, Lívia. Ok. Vamos lá. Agora vamos para a segunda frase. Presta atenção, ó. Estados Unidos não é um país latino. Atenção, pessoal. A frase, ela já está negativa. Né? Ó, a frase, ela já está na negativa. Aí vamos pensar. Eu vou negar uma coisa que já está na negativa. Se eu nego a negativa, ela vira afirmativa. É o contrário. Né? Então, como é que seria a negação? Aí eu vou indicar, ó. Não R é igual. Então, como é que vai ficar a frase agora? Estados Unidos. O que é que vai acontecer? Ele vai perder o não, né? Porque agora, como ela estava negativa, aí ela tem que virar o quê? Afirmativo. O contrário. Estados Unidos é um país latino. Tudo bem? Então, em resumo, isso só retira o não. Exatamente, Matheus, exatamente. Né? E o que eu ia falar agora, Matheus, em regra, se a frase é afirmativa, ela vai virar uma frase o quê? Negativa. E se a frase é negativa, ela vai virar o quê? Afirmativa. E como o Matheus falou, ela vai perder o não. Tudo bem? Como a gente, eu vou falar isso, mas isso não é muito legal no raciocínio lógico. Vou falar, é o contrário, né? O contrário entre aspas, tá? Eu vou fazer até assim, o contrário entre aspas. Line, sempre quando é negativa tem um não, sim, Elaine, sempre vai ter um não, tudo bem? Sempre vai ter um não. Elaine não é aluna do IB, é uma frase negativa, tá? Ok? Mais dúvidas? Vamos lá. A aula fica boa quando tem dúvida. Quando você tem dúvida, é porque o professor está mexendo com vocês e vocês, estou aprendendo, agora estou aprendendo. Tá bom? Ok. Vamos lá, vou continuar, tá bom? Vamos passar. Kelvin, vamos lá, Kelvin. Mais uma. Kelvin. Levantou a mão, tem que perguntar. Fique com vergonha, não. Quando se torna afirmativa, tem que colocar o tio. Kelvin, a colocação do tio é apenas indicando que você negou a frase anterior. Tá? Não se preocupa com esse tio, não, pessoal. O tio é apenas uma formalidade. Olha a frase de cima, P. Qual é a frase de baixo? Não P. Neguei a frase de cima. É só indicando, ó, pessoal, vou negar a frase, tá? Aí indicando que vai negar a frase. Tá bom, Kelvin? Ok? Micael Souza. Vai lá, Micael.
Professor, aí, além desse NP, pode vir outra sigla? Se pode vir outro símbolo, é porque ficou baixo aqui. Outra letra, tipo ND, N, outra. Não, o outro símbolo seria esse aqui, ó. Você pode fazer assim também, ó. Ó, pode ser esse tio ou pode ser a cantoneira, assim, ó. É tipo um Lzinho deitado e o P, tá? Pode ser um Ah, ou pode ser o outro, tá bom? Pode ser um dos ou. dois. Entendi. A Lívia, se não colocar o tio fica errado, Lívia, não vai, você não vai colocar tio lá, né? O tio já vai estar lá indicando que você vai negar. Tudo bem? Tudo bem? Por exemplo, vou colocar um exemplo na prova. Vou colocar um exemplo. Olha bem, ó. Preste atenção para tirar essa ideia de vocês. Lá na prova ele vai colocar assim, ó. Olha o que ele vai colocar. Ele vai dizer assim, ó. Seja P. Atenção, ó. Seja P. Daniel é alto. Seja P. Daniel é alto. Seja que Daniel é. Daniel é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Baixo. Daniel é jogador de basquete. Que eu quero associar o alto com o basquete, tá? Aí ele vai pedir, olha bem, ó, ele vai pedir para que você marque o item que represente a seguinte nomenclatura. Não P, símbolo Q. Ele quer que você escreva a frase que representa esse símbolo aí. Deixa eu explicar para você. Olha bem, ó. Daniel, o que é esse símbolo no meio aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo? Vocês estão vendo pintando de amarelo aí, ó. Esse símbolo aí, esse, né, acentozinho aí, ele é o I, né? Esse I aqui, ó. I, tá bom? Toda vez que você vê esse símbolo aqui, ó, você vai trocar ele por I, tá bom? Aí eu vou colocar aqui, ó, I. Só um instante. Ó, você vai tirar esse símbolo e vai colocar o I, o I. O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo para você juntar as duas frases usando o I. Só que a primeira você vai fazer o quê? Você vai negar. Aí como é que seria essa frase? Bora lá. Qual é a frase P? Daniel é alto. Mas ele quer que você escreva a frase P? Não. Ele quer que você escreva a frase não P. E o que é que significa esse símbolo na frente? Ele está dizendo assim, ó, olhe, pegue o P lá e negue ele. Ó, Daniel. Atenção, ó. Não é alto. Daniel. Desculpa. Bati sem querer aqui. Vamos lá. Daniel não é alto. I, tá vendo o I aqui, ó? Que é esse cara aqui, ó, o I. E a outra frase, ele mandou você mexer nela? Não. Escreva o quê? E Daniel é jogador de basquete. Na outra você não vai mexer em nada. E Daniel é jogador de basquete. Ó, ele mandou você escrever o quê? Normal, o quê? Tá? Ele mandou você alterar só a primeira, não P. Essa seria uma forma que ele poderia te cobrar. Tudo bem? Tudo tranquilo agora? Deu para entender quando é que você vai usar o símbolo bonitinho? Ok? Colocar aqui, ó, exemplo 3. Tá? Vamos lá. Vamos prosseguindo, tá? Vamos lá. O que é uma tabela verdade? Tá bom? O que é uma tabela verdade? Antes de falar da tabela verdade, deixa eu mais na frente aqui, tá? Aí eu volto lá depois, né, para poder falar da tabela verdade. Hoje, né? Hoje aqui, nosso intuito é trabalhar esses três caras aqui, ó. A conjunção, a disjunção e a condicional, né? Eu hoje, não sei nem se vou chegar muito a isso, porque eu já dei tanta informação que eu acho que alguns já estão começando assim, eita, tá começando a, né?
Mas, ó, o que eu quero que vocês guardem de verdade nessa aula, que eu quero saber quando é que uma frase, como é que você nega uma frase, o que é uma conjunção, o que é uma disjunção, o que é uma condicional, tudo bem? Não se preocupem com as coisas mais, né, mais fetios, não. É mais a informação para que vocês localizem. O que é a conjunção, né? O que é a proposição conjunção? É a proposição que tem o i. Toda vez que tiver um i, tu vai ter uma frase chamada de conjunção. Tá bom? Então, toda vez que tiver o i, tu vai ter uma frase que é conjunção, né? Por exemplo, se eu disser assim, ó, IB. Poxa, vamos lá. IB é no crato. Atenção, ó, IB é no crato e, por exemplo, e destaque é no Juazeiro. E destaque é no Juazeiro. Tá bom? Observa, ó, eu escrevi uma frase composta, aonde eu tenho quem no meio delas? O i aqui, ó. Tá vendo o i aqui, ó? Então, eu posso dizer que essa frase é uma conjunção. A classificação dela. Primeira proposição simples. IB é no crato. Segunda proposição simples. Destaque é no Juazeiro. Aí, ó. Tá bom? Símbolo. Vamos representar isso simbolicamente, né? O símbolo que você utiliza. Vou até fazer uma tabelinha aqui, ó. Para ficar legal, ó. Fazer assim aqui, tá? Vamos lá. Qual é o símbolo que eu utilizo para representar o i? É o chapeuzinho aqui, ó. Bom, esse chapeuzinho é o símbolo que eu represento, né, para o i. Daniel, como é que se usa o símbolo? Espera ainda, tem calma, segura só um pouquinho, tá? Que eu vou fazer isso para você. Olha bem, ó. Se eu disser assim, ó, IB no crato é P, é a frase P, certo? E destaque no Juazeiro é a frase Q, como é que eu represento isso simbolicamente? Como é que seria a representação simbólica? Ela seria assim, ó. Você ia escrever, olha como é que você ia escrever, ó. Bem aqui, ó. P, I, Q. Né? Estou representando a frase de forma simbólica. Toda vida que você vê esse símbolo aqui, ó, entre duas letras, tá, ó. Toda vida que você vê esse símbolo aqui, ó. Vem aqui, ó. Toda vida que você vê esse símbolo aí entre duas letras, ela representa o i, a conjunção. Tudo bem? Vamos lá. O ou, atenção, ó. O ou, ele é a disjunção. Pode falar, Sângela. Sângela? Tudo bem, Sângela? Você levantou a mão aí, posso continuar? Vamos lá. A disjunção é o ou, certo? A disjunção é o ou. O símbolo é assim, ó. Você vai colocar assim, ó. Vou fazer aqui, ó. Sim, ó. Ao contrário, tá bom? É o contrário do i, tá? Como é que seria a frase? Seria assim, ó. IB é no crato ou, atenção, ó. Ou destaque é no Juazeiro. Usando o ou, tá bom? Vou fazer aqui do mesmo jeito, ó. Bonitinho para você um quadro, ó. Como é que eu representaria simbolicamente? Se eu chamar aqui, ó, IB é do crato, eu chamar de P, né? E destaque é no Juazeiro, eu chamar de Q. Lembra, pessoal, cada proposição simples, né?
ela é representada por uma letra minúscula, simbolicamente seria assim, ó, P ou Q. Eu vou parar bem rapidinho a aula, né, para dizer umas coisas para vocês. Nossa aula hoje tem muita gente, tá? Muita gente mesmo. Tô adorando. E a galera ficou. Obrigado mesmo por ter ficado, né? Significa que a aula tá legal. Mas eu tô numa aula básica. E eu sei que algumas pessoas aqui do nosso curso já têm um nível mais legal. Eu peço só um pouquinho de paciência para deixar todo mundo igual. Essa primeira aula era para isso mesmo, tá? Não se preocupem não, que depois a gente vai vir as coisas bem legais. Pode falar, Aline. Estudante de medicina. E aí eu vou parar. A proposição R, ela é uma proposição negativa. Tá aqui o não. E eu acho que eu vou falar a frase mais importante da aula. Atenção. O símbolo, aquele tiozinho, ou L, pessoal, ele não representa a palavra não. Eu não falei isso para vocês. Observa, ó. Essa proposição tem a palavra não. O que é a palavra não aqui, ó? Aí eu pergunto, tem o símbolozinho lá, o tio? Não. Não associem o tio ou, né, o Lzinho com a palavra não. Não, não é isso. O tio ou aquele símbolozinho está dizendo assim para você, olha, pessoal, nega a frase. Tudo bem? Isso, professor Antônio. Agora todo mundo entendeu a ideia? O símbolo não representa a palavra não, não é isso. O símbolo é como se ele fosse uma chave que ele está dizendo assim, ó, olha, agora eu quero que você negue. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso agora? Eu acho que agora vai esclarecer bem a ideia do tio lá, né? Do tiozinho. Aí vamos lá, pessoal. Como é que eu escrevo a frase, né? Como é que eu transformo essa simbologia numa frase, né? Eu vou transformar, ó, eu quero transformar essa simbologia aqui, ó. Eu quero transformar essa simbologia aqui numa frase. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você sempre vai começar pelo conectivo. Pergunto para vocês, qual é o conectivo que está aí? Esse conectivo, qual é o conectivo? Ele representa o que, esse conectivo? Eu não vou voltar o slide, porque eu quero saber se vocês estavam prestando atenção. Esse conectivo é uma conjunção, é uma disjunção ou é uma condicional? Com medo, diga assim, ó, é uma condicional. Beleza? Sim, aí como é o nome dela? Que condicional é o nome verdadeiro. É o nome da identidade. Mas qual é o nome que ela usa na vida normal? Sim, então. Aí olha para cá, todo mundo agora, ó. Olha de novo para cá, ó. Para cá, o slide. Aqui, ó, baixo. Aí você vai lá e vai escrever assim, ó. Ó, como é que você vai escrever, ó? Se. Aqui, ó. Você vai escrever se. Deixa um espaço e escreve o então. Tudo bem? Se então. Olha para cá agora, ó. O símbolo aqui, ó. O símbolo. A gente já escreveu. Se então, tá aquele o símbolo, ó. Aí, atenção. Essa primeira aqui, ó. Primeira. E essa aqui é a segunda. A primeira fica aqui, ó, perto do se. E a segunda fica depois do então. Então, bora escrever a frase. Se P, quem é P? Joana é atleta profissional. Então, vamos escrever, ó. Se Joana é atleta, desculpa, deixa eu apagar aqui. Se Joana é atleta profissional, o que vai acontecer? Vírgula. Aí vamos lá. Então, aí preste atenção, ó. A segunda frase, ele tá mandando você alterar ela. Ele tá mandando você fazer o quê, ó? Tá mandando você negar a segunda frase. Tá usando o tio, ó. Só
que a gente vai negar uma frase que já está na negativa, que é o não aqui, ó. Então, quando a gente tem uma frase que já está na negativa, ela tem que virar afirmativa. Então, eu vou tirar o não. Aí, como é que fica? Então, José é estudante de medicina. Tudo bem? Agora eu coloquei em prática uma questão. Dúvidas? Essa frase aqui, ó, essa. Eu vou dar um tempinho para vocês escreverem aqui no chat para mim. Como é que seria essa, ó? Vai. Como é que vocês escreveriam essa daí? Vou dar uns minutinhos para vocês colocarem no chat aí. Vamos lá. O Antônio colocou assim, ó. Joana não é atleta profissional e José não é estudante de medicina. E aí? Alguém mais quer falar, quer sair? Ó, não pode sair da aula não, viu? Eu não quero ver ninguém. E aí? A Lívia colocou assim, ó. Joana não é atleta profissional ou José é estudante de medicina. Vou começar, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo, conectivo. Qual conectivo aí, pessoal? Ou. Né? Então, eu vou colocar o ou bem no meio, ó. Ou. Tá bom? A primeira frase, a primeira, ela vem antes do ou. E a segunda, ela vem depois do ou. Certo? Vamos lá. Na primeira frase, tem um tio. Isso significa o quê? Que ele quer que você modifique a frase original. Vamos lá na frase original. Joana é atleta profissional. Só que é uma frase afirmativa. E ele quer que você modifique, porque tem um tio. Se ela é afirmativa, então ela vai virar o quê? Negativa. Então, como é que fica? Joana. Atenção, ó. Joana. Não. Atenção, ó. Joana. Não é atleta profissional. Ok? Agora vamos analisar a segunda frase. O que, pessoal? O que? Tem algum símbolo antes dele? Não. Se não tem nada, não tem nenhum símbolo, eu escrevo a frase original que está lá em cima. E qual é a frase original que está lá em cima? José não é estudante de medicina. José não é estudante de medicina. Tudo bem? Vai ficar a frase normal, exatamente. Não pode mudar nada, que não tem tio. Então você escreve a frase original. Resumo da história. Se tiver o tio, você altera a frase original. Se não tiver o tio, você mantém a frase original. Acabou. Aí você cria a regra e morreu. Dúvidas? Deixa eu passar aqui, tá? Vou encerrar a aula, já, porque eu tenho algumas informações para dar, tá bom? Eu não vou muito longe, não, porque senão vai ficar muita informação. Deixa eu só parar um pouquinho para a gente poder recapitular. Qual foi o nosso primeiro slide, o primeiro de todos, né? Saber o que era ou não uma proposição. O que eu quero que vocês guardem na aula de hoje, né? O que é e o que não é proposição. Foi o primeiro passo. Segundo passo, qual foi? O que era uma proposição simples e o que era uma proposição composta. A gente viu isso também. Terceiro passo, qual foi? Foi mostrar para vocês o que era uma conjunção, o que é uma disjunção e o que é uma condicional. Tá? Mostrei isso para vocês também, tá bom? Então, a gente fez esses 3 pontos. Isso aqui você tem que levar como finalidade da aula de hoje.
Para encerrar a aula de hoje, eu vou falar sobre a conjunção, a observação sobre ela, e vou negar ela, que é uma regra. Alguém perguntou assim, professor, não lembro, acho que foi até a Sueli que perguntou, ou foi a Aline, uma das duas. Perguntou assim, e as proposições compostas? Nega igual a simples? Não, tem uma regra. Aí eu vou mostrar só do i para começar. Tá bom? Vamos lá. Olha esse slide aí, ó. Samuel, hoje vamos comer pizza e vamos comer pastel. Quando você lê essa frase, qual é o entendimento que você tem? É que os envolvidos, eles vão fazer duas coisas. O que é? Vão comer pizza e vão comer pastel. Como eu vou fazer duas coisas, eu tenho duas ideias. Comer a pizza e comer o pastel. Eu estou diante de uma proposição composta. Essa proposição composta está separada por quem? Por um, o quê? Conectivo. Que conectivo é esse, pessoal? O i. Está aqui ele, ó. Estão separados pelo conectivo i. Está aqui ele, ó. Então eu pergunto, né? Se é o conectivo i, como é o nome dessa frase? Ela representa o quê? Beleza? Uma conjunção, tá? Então ela é uma conjunção. Beleza. Vou escrever uma frase aqui para vocês, ó. Presta atenção, né? Observação. Vamos lá, observação. Tá? Vamos lá. Daniel escorregou no pátio. Daniel escorregou no pátio. Vírgula. Mas não se machucou. Mas não se machucou. Tá bom? Quando você olha para essa frase, ó, Daniel escorregou no pátio, vírgula, mas não se machucou. Você tem uma proposição composta, certo? Proposição composta. Primeiro passo, né? Quem são as proposições simples? Quais foram as duas ideias que foram jogadas na questão? Quais foram as duas coisas que aconteceram? O Daniel escorregou e ele não se machucou. Se você fosse resumir essa frase, você ia dizer assim, ó, escorregou e não se machucou. Seria o resumo dessa frase. Concorda comigo? Ó, escorregou. Vamos lá. E o que mais? E não se machucou. Eu poderia dizer que isso aqui era o quê? Era um resumo da frase. Conclusão. O mas, olha aqui, ó, o mas, quando ele é utilizado numa frase, ele é o disfarce do i. Ele é um disfarce mais utilizado do i. Então, ó, uma frase que tem mas, ela representa uma conjunção. Tudo bem? Então, esse aí, ó, é o primeiro cuidado que você tem que ter, né? O mas, ele representa o i, né? Ele está dizendo, ó, Daniel escorregou, mas não se machucou. É um i, é uma conjunção, tá? Então, se lá na prova tivesse Daniel escorregou no pátio, vírgula, mas não se machucou, vocês iam dizer que era uma conjunção. Eu escrevi uma observação, eu disse assim, ó, Daniel escorregou no pátio, mas não se machucou, tá bom? E é o que foi que eu falei. Qual o resumo dessa frase? O que aconteceu nessa frase? Aconteceu que ele escorregou e não se machucou. Ou seja, o mas, ele é um disfarce do i, né? O mas, ele faz o papel do i. Então, eu estou falando para você que o mas é o primeiro disfarce do i. Lembra que eu falei lá no começo da aula que o cuidado que você tinha que ter com alguns disfarces que ele faz? O primeiro é esse. Tá bom? Vamos para a próxima frase. Samuel não foi à escola e Samuel não foi ao curso de inglês. Ó, observe o i bem aqui, ó. Aqui o i, ó. Daniel não foi à escola e Samuel não foi à escola e Samuel não foi ao curso de inglês. Até aí, tudo tranquilo. Vamos lá. Observação 2.
Vamos lá. Observação 2. Como é que eu poderia reescrever essa frase? Né? Eu poderia reescrever essa frase assim, ó. Samuel não foi à escola. Ó, Samuel não foi à escola. Beleza? Até aí, nada demais. Eu repeti a primeira frase apenas. Mas eu poderia colocar assim, ó. Nem foi ao curso de inglês. Nem foi ao curso de inglês. Observa, o que eu quero falar para vocês aqui nessa frase, eu quero falar para vocês que é o segundo disfarce do i. O nem, pessoal, ele faz o papel, ó, ele faz o papel de é não. Então, toda vida que vem uma frase assim, ó, Daniel não é alto e não passou na prova, né? Eu posso dizer, Daniel não é alto, nem passou na prova. Observa que o nem, ele liga duas frases negativas. Tá vendo, ó? Não foi à escola, não foi ao curso. Eu posso fazer isso ligando elas com o nem. Isso também é um i, também é uma conjunção. Só que o nem representa o quê? É não. Tudo bem? Então, aqui, ó, bem aqui, tá? Eu vou parar a aula de hoje, tá? Vou parar bem aqui. Eu vou colocar esse quadradinho aqui indicando que eu parei a aula. Eu acho que eu já dei muita informação hoje, tá? Então, vai começar, né? Como a gente tem tempo, não se preocupem com isso aí, não, tá bom? Quero as perguntas para a gente poder finalizar. Vou dar alguns informes bem rápidos, tá? E aí a gente finaliza, tá? Não se preocupem, eu vou mandar outro material, né? Vou mandar outro material para vocês ainda, tá? Com mais questões. Esse material de hoje é só um material para começar a aula, mas esse material vai estar no próximo, né? Eu vou só dar uma ajeitada nele e colocar no próximo, tá bom? E aí a gente vai trabalhando a ideia legal. Não se preocupe que vocês vão receber esse material bonitinho e tal, bem legal para vocês estudando na ordem que está aí. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o curso? Se inscrevam, né? Estamos esperando vocês, tá? Esperando vocês para formar. A turma está praticamente oficializada, mas a gente precisa de pessoas para fazer isso bem legal, tá bom? Agradeço, né? Agradeço desde já aí as parabéns aí para vocês. Parabéns para vocês também, né? Na hora dessa aqui, 9h20, na sexta-feira, estarem aqui presentes. Muito legal, muito bacana mesmo, tá bom? Ok? Agradeço de coração mesmo, né? A presença de todos, tá? Fiquem bem tranquilos, tá bom? Bem tranquilos mesmo, tá? A ideia é mais ou menos essa, trabalhar, né? Trabalhar essa ideia de forma tranquila, legal, devagar, tá? E aí a gente vai ter sucesso, se Deus quiser, tá bom? Obrigado aí pelas palavras, agradeço também de coração.